brigam ou fazem as pazes, andam de mão dada e tal. E olha, já tem uma apuração aqui do Igor Gadelha, do Metrópolis. Vamos espelhar aí, Ti, para mostrar a reportagem. Oposição discute incluir perdão a Dallagnol em PEC da anistia. Tô tocando nesse ponto para a gente já fazer a ponte para falar da PEC da anistia, que foi aprovada na CCJ, agora vai para a comissão especial e pode tramitar na Câmara, que é a PEC, nada mais é que pretende anistiar, perdoar os partidos por prestação irregular de contas, por não cumprir a cota de mulheres e negros nos partidos, nas campanhas. Ou seja, a coisa está andando e tem gente de esquerda, de direita, de centro, todo mundo está participando desse negócio de aprovar essa PEC da anistia. O que isso significa? Eu tô chamando de PEC passa-pano. É uma PEC boa, passa-pano. Olha, vamos lá, o que está na lei, a gente vai fazer uma nova lei para dizer que aquilo que tinha que ter sido cumprido na lei não pode mais ser cumprido. É mais ou menos isso. A lei que eles mesmos fizeram. A lei que eles mesmos fizeram, né? Então os caras fazem aquele discurso bonito e verdadeiro e necessário sobre a ampliação dos grupos minorizados nas eleições, garantindo cota nas candidaturas, cota na verba partidária. Aí eles não cumprem as leis. Não, em relação às cotas para mulheres, nenhum partido cumpriu o ano passado. E para mim não tem ideologia nesse meu comentário. É a cota, é a PEC passa-pano, pela simples razão que só está interessado nos seus interesses individuais aí. Não, e é a desmoralização completa, né, do sistema, da justiça eleitoral, porque você fala assim, bom, então como que a justiça eleitoral, como a fiscalização vai ser feita, se nada mais disso vai adiantar? É mais ou menos anistia. Imagina o seguinte, pro cara que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Tá o sujeito lá que sai dirigindo a 100 por hora, 200 por hora, atropela, passa no sinal vermelho e tudo mais. Aí vem a lei e diz, cara, você não pode fazer isso, você não cumpriu a lei. Chega a justiça e caça a carteira do cara. Aí o que acontece? Não, vamos mudar a lei. E isso retroage. Então, aquilo que você fez, aquela pessoa que você matou, aquele farol vermelho que você pulou, isso não tá mais valendo, porque agora mudou a lei, esquece aquilo e tal. Deixa pra lá. Pro novo... com a nova lei, será que essas pessoas vão achar que que de fato vão ser punidas ou não? Não dá para isso acontecer. Isso não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com a civilização versus a barbárie, tem a ver com a manutenção do Estado Democrático de Direito, tem a ver com o limite de cara de pau que a população aguenta dos deputados, né? Não, e de todos os espectros, né? O que você pode esperar do pior? E eu falei isso desde outubro ou novembro. Microfone? Pode falar. Eu tô falando longe? Tá bom agora? Tá. Então bora. O que dá pra esperar do pior congresso da história? É o congresso que foi eleito com orçamento secreto, que teve uma renovação péssima. Então o que aconteceu basicamente aí que foi um bando de homens brancos que se auto-perdoaram por não cumprir uma lei que beneficiaria grupos que são de outras pessoas, mulheres, negros. Então, assim, é absurdo. Assim, eu fico realmente sem palavras para. Mas é uma cara de pau, né? É uma coisa tão bizarra. Mas ele aponta para o erro do nosso sistema também. Porque você tem ali legisladores que estão defendendo os seus partidos de não serem punidos, só que ao mesmo tempo esses legisladores são reféns, porque eles não podem votar contra os seus partidos, sendo que esses partidos vão nas próximas eleições decidir, por exemplo, quanto eles vão ter de fundo. Uhum. Então eles eram meio que obrigados. A gente tem que... O problema é muito mais embaixo. É algo sistêmico, estrutural que tem que ser mudado. Eles não poderiam ter o poder de fazer o que eles fizeram. Aí vem uma dos desafios da democracia mesmo, né? Então a gente sabe que tem os três poderes lá, o judiciário, o legislativo e o executivo. Falam que é um sistema de engrenagens, de pesos e contrapesos, para um sistema vai equilibrando o outro. São eleitos de formas diferentes, com atribuições bastante claras. Mas o fato é que numa democracia o povo pode errar.
O povo pode errar, já errou em vários momentos da nossa história, né? E saber lidar com o erro é uma constante, é um constante desafio. Talvez nos modelos de presidencialismo de coalizão que a gente vive hoje, seja, enquanto for essa legislação, é difícil efetivamente mudar essa relação mais de troca de interesses, para não usar o termo fisiológico, que qualquer executivo de plantão tem que ter com o legislativo de plantão. Mas eu acho muito irônico o jeito que as pessoas distorcem o próprio conceito de democracia, né? Para mim, a melhor definição é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Direitos individuais são direitos das minorias. Minorias são grupos subrepresentados. Perfeito. Por que eu preciso de representatividade? Porque ou os gays ou as mulheres, eles não estão conseguindo, ou os negros, qualquer grupo, eles não têm o poder suficiente de eleger os seus, e mesmo quando elegem, essas pessoas não têm o poder suficiente para aprovar as medidas que vão beneficiar esses grupos. Ou seja, deveria, na prática, ser todo mundo cuidar de todo mundo. Aí me surpreende muito, porque, assim, de bolsonaristas, de integrantes do PL, dessa laia, eu espero que eles vão funcionar dessa maneira. Mas aí você vê, por exemplo, uma Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também votando a favor da anistia, com um discurso de que, mas aí mais pra frente eu vou apresentar uma PEC para tornar obrigatória vagas ou cotas para negros dentro da política, mas votou a favor, porque como presidente do partido, ela não quer que o partido desembolse dinheiro pra pagar. Não, e mais, né? Ela disse que as leis eram muito restritas, né, em relação aos crimes eleitorais, crimes assim, né, a prestação de contas, que eram muito restritas, as multas eram muito altas, que não faria sentido e apresentar emendas exatamente para esses grupos. Pessoal, é engraçado isso, né? Porque se a multa for ser paga, significa que um dinheiro público vai voltar para os cofres públicos. Já que o dinheiro dos partidos é um dinheiro público, como não existe financiamento privado de campanha, e eu defendo que não tenha mesmo. Acho que a democracia tem que ser financiada pela própria democracia, mas independente disso. Então, não é que o dinheiro vai se perder, os partidos vão quebrar o dinheiro nosso, que vai voltar pro nosso bolso, dizendo nosso bolso, a sociedade brasileira, os cofres da União. Não dá para ter uma narrativa de defesa da diversidade, da inclusão da população LGBTQIA+. Mas fala defesa da liberdade, né? Não, da liberdade e da igualdade, acho que todos defendem a liberdade, né? A diferença é que eu aprendi com a minha mãe que a nossa liberdade termina quando começa do outro. Mas tem uma discussão de fundo aí que é da coerência. E essa coerência aparece na votação da PEC Passapano, mas aparece num outro sentido também, que é na inclusão de jabutis nas PECs. Bom, quem tá assistindo a gente não sabe o que é jabuti. O jabuti é mais ou menos o seguinte: você tem uma lei lá aprovada sobre um assunto A. Sei lá, um assunto sobre quanto de óleo pode ter na gasolina. Tô dando um exemplo X. Aí chega um cara lá e que coloca dentro do escopo dessa lei um artigo que torna obrigatório metiolate dentro dos carros. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo tem a ver com o carro. Óleo, gasolina, metiolate dentro... Mete lá o negócio. Mete lá o negócio que tá valendo. Então, isso funciona como uma moeda de troca nessa situação. É a mesma coisa se forem tentar colocar o Deltan aí nessa PEC Passapano da anistia. Colocando o jabuti, vai de um lado, vai do outro. Mas por que eu acho que é difícil? Porque o Congresso Nacional, de fato, não é nem de situação nem de oposição. Os votos do bolsonarismo raiz, ou dos 100% oposicionistas, são 100 e poucos deputados. Os votos da esquerda programática, mais ideológica, são 120 deputados. O meio tá o partido do Lira.
né? Tá o Centrão, organizado pelo meio parte Lira, parte Kassab, ficam lá, estão disputando aí esse espólio deixado pelo MDB nessa história. Então são eles que vão decidir. A anistia a PEC passa pano deve passar, porque interessa aí a muita gente. Se o Deltan vai conseguir enfiar um jabuti lá para conseguir manter ou não o mandato, nós vamos ver. Agora, para uma base bolsonarista raiz, né, que defendia o perdão presidencial para um deputado criminoso que devia estar na cadeia, não é difícil eles aprovarem um jabuti na PEC passapano para livrar a cara do Deltan. Não, e essa grana, né, foram 6 bilhões que foram dados para partido, os partidos do ano passado, do fundo. Compraram, por exemplo, no caso, tem uma matéria da Folha que foi feita anteontem, acho. No caso, eles compraram, foi qual partido? PROS. Piscina, né? Piscina, avião, 4 toneladas de carne, por aí vai, né? Mas não foi só o PROS, foram vários partidos, né? Que esse caso a gente está citando do PROS. E é muito louco também, o que chama atenção é que a população, não sei como, mas a população brasileira ela não reage a esse tipo de coisa, né? Assim, não sei se teria uma forma também de pressionar, acho que, óbvio, tem, né? Uhum. Mas não reage, né? Acho que tem um desgaste que vem desde 2013. Um cansaço com relação que levou a uma desconexão entre governantes e governados no Brasil. Isso já aconteceu em vários outros momentos do mundo. Então, o que de fato leva a população a uma mobilização maior é a economia. Sempre foi a economia. O impeachment da ex-presidente Dilma não teria acontecido se o PIB tivesse crescendo 3%, 4% ao ano. O Bolsonaro teria sido reeleito se o PIB tivesse crescendo. Assim, a gente fez uma pesquisa lá no Instituto Locomotiva há um tempo atrás que perguntava se as pessoas se consideravam corruptas ou não. Se em algum momento da sua vida teve algum ato de corrupção. Só 3% admitiam que sim. Aí a gente colocava uma lista de 20 perguntas. No último ano, você já furou fila? Você já pagou propina para um guarda para deixar de receber uma multa de trânsito? Ia colocando uma série de casos. Já fraudou carteirinha de estudante, já fraudou, né? A carteirinha do estudante? Você se inscreveu no auxílio emergencial, mesmo sem ter direito? Esse número de pessoas subia para 86%. Porque as pessoas não consideram que isso é corrupção. É porque corrupção é sempre dos outros. Corrupção não é dele. Se a economia tá pegando, ou seja, a pessoa tá sem emprego, a pessoa tá sem grana, em geral, o que eles fazem? Eles colocam a corrupção, estamos indo contra a corrupção. Agora, a condenação do TSE pro Deltan, os casos que foram julgados, inclusive, de tentar pegar o dinheiro para que era recuperado dos casos de corrupção da Lava Jato para fazer uma fundação privada que o próprio Deltan ia coordenar. A corrupção está em tudo quanto é lado. Não é à toa que o mesmo bolsonarismo que foi eleito falando se gritar pega Centrão, não fica meu irmão, fazendo uma paródia com pega ladrão, colocou o coordenador direto, um dos principais coordenadores do Centrão, que era o Ciro Nogueira, para ser ministro da Casa Civil. Um mérito ao governo Bolsonaro. Ele acabou com a terceirização da relação política, colocou o Centrão na Casa Civil. Eu vejo que as pessoas elas são manipuladas, e isso faz parte desse método de polarização, a prestar atenção naquilo que não importa, mas é naquilo que é de fácil entendimento. Então, é muito mais fácil você querer debater, jogar nas redes sociais, você como um Eduardo Bolsonaro, uma por questão exemplo, mais ideológica, mais né? ideológica, aborto, ou você é contra ou você é a favor, e você não precisa ter um conhecimento mais profundo, e todo mundo vai ter uma opinião sobre aquilo. Não, e aquilo gera um engajamento gigantesco, né? Exato. Então, isso aqui, a pessoa ela já fez o post do dia dela, ela já deu opinião sobre o outro assunto menos importante que não vai impactar a vida de ninguém. Então acaba que tudo bem. Passa e a galera aproveita, né? É tão bacana isso que você está falando. A gente fez uma série de estudos sobre fake news, né? E o porquê que o fake news se propaga? Porque ele é um aval de algo que vem de fora para que você possa expressar uma opinião que você tem, mas até pouco tempo atrás tinha vergonha de falar. Sim. E aí a mentira começa a se alastrar. E o que a gente descobriu? Que do ponto de vista de tempo,
custa muito menos tempo, você gasta muito menos tempo para atingir alguém com uma fake news do que essa pessoa demora para se justificar sobre essa fake news. É verdade. Né? Então é muito fácil sair espalhando. O cara vai. E muitas vezes ele nem acusa. Ele falou, ó, queria dizer nada não, mas estão falando por aí. E aí o estão falando por aí já ferrou ali, né? Porra! Eu escrevi um livro chamado Populismo e Negacionismo. Que, assim, ele junta esses dois movimentos que a gente tem visto aí no Brasil e no mundo nos últimos anos. E realmente isso. Eu cheguei a estudar psicologia para entender o que se passava na cabeça dessas pessoas. E você tem ali alguns vieses humanos, cognitivos, que as pessoas sofrem em diferentes intensidades. Então, são como se fossem lentes que nos impedem de ver o mundo como ele é. Ou seja, a gente enxerga tudo de maneira distorcida, mas tem pessoas que fazem isso mais. Um deles é o viés confirmatório, que é a tendência humana de querer confirmar tudo que a gente já pensa. Existe uma outra teoria também chamada teoria da dissonância cognitiva, que é todo ser humano também ele quer proteger o seu ego. Quem que gosta de se sentir burro? Quem que gosta de estar errado? Ninguém. Então, quando vem aquela informação que você recebe da sua tia-avó do interior, que você recebe no seu WhatsApp, e aquilo confirma que a sua visão de mundo é a certa, é isso, eu não quero saber de onde veio. E às vezes o cara usa aquilo porque tem vergonha até de expressar aquela visão de mundo que ele tem, e fala, não, aqui, ó. Tá aqui. Não, e tem uma outra que tá rolando. Isso. Nossa, tá isso é super recente, mas que fala assim, olha, o cara repassa. Eu não sei se é verdade ou não. Eu não sei se é fake news ou não. Mas parece que é. Tem um nome pra isso. Chama amnésia da fonte. Isso. Que você não sabe. Você sabe a informação, você não sabe de onde veio. E isso é ajudado pelas redes sociais, não por conta de algoritmo, é algo muito mais banal, que é o formato. Olha para um Facebook, por exemplo, ou para um Twitter. O mesmo formato, esteticamente falando, de um tweet, de um diplomata, de um embaixador, de um estudioso, de um acadêmico, é o mesmo formato, esteticamente, de qualquer pessoa. Então, se antes você tinha informação confiável de uma revista, de um jornal, hoje confunde. Então, você não sabe se quem está falando aquilo tem uma credencial para falar sobre aquilo. E você acaba passando para frente. E tem uma outra questão também, super, super legal, isso que é a bunda molagem, né? Por que eu tô falando que é a bunda molagem? O cara tá com medo de colocar o dele na reta pra saber se aquela informação é verdadeira ou não. Aí o cara fala assim, não, eu recebi aqui, não sei se é verdade ou não, em todo caso eu tô repassando. Amigo, não repasse. Não. Se você não sabe que é verdade, não passa vergonha, não repasse. Ou checa e depois passa. Mas eu acho que as pessoas gostam de passar, porque é isso, porque elas vão lá e confiram uma coisa que tá muito escondida, com vergonha de falar. Eu acho que elas são percebidas pelos outros como inteligentes, como bem informadas, isso faz bem pro ego delas. Olha como eu sei. Por isso que todo mundo quer dar opinião de tudo hoje, né? Tem os tudólogos. E é por causa disso, ó. Eu ainda não falei sobre isso. Eu ainda não falei sobre a prisão do Deltan. E aí você vê lá todo tipo de. Olha, prisão do Deltan. Ato falho. Sobre a cassação. Ou uma premonição. Não, para, pelo amor de Deus. Daí você vai lá e dá opinião sobre tudo. Não tô sabendo de nada, mas disseram por aí que é uma premonição. Eu também não tô sabendo, mas se tem informação aí a gente já põe aqui na roda. Não, maravilhoso, adorei também esse recorte de que, de fato, né, e pra quem não tem muito conhecimento, né, de onde vem a informação, se a informação pode ser de verdade ou não, verdadeira ou não, é tudo a mesma coisa, né, assim, esse caixotinho de rede social é tudo igual, então as pessoas não sabem de fato identificar. E quanto mais dramática, melhor também. Mas vamos entender que isso faz parte de uma estratégia. O fato de ser tudo uma caixotinha e a inexistência de fonte se dá por uma política deliberada de combate a qualquer tipo de instituição. Um combate à verdade factual. E isso começa nos detalhes. Durante a pandemia, um parente muito próximo recebeu uma foto dos canais de Veneza com 3.000 flamingos rosas. Imaginem essa cena, 3.000 flamingos rosas num canal de Veneza, com um título falando, finalmente alguma coisa boa da pandemia. Vixe. Aí ele foi mostrar todo quase chorando. Aí eu falei, vamos dar um zoom? E a gente viu que os 3.000 flamingos rosas estavam todos olhando para o mesmo lado.
Vocês entendem que a mentira começa por aí? Sincronia, gente. É uma total sincronia. Tá passando um cometa ali, uhul. Tava lá mal olhando, uhul. Eles estão lá em sintonia total, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque quando você começa a combater a instituição, você deixa de ter a verdade factual como base de algum debate. E por mais que a gente possa relativizar argumentos, é muito difícil relativizar fatos. Isso é uma caneca. Esta caneca é preta e está escrito Flow News. Eu falar que isso daqui é um prato e não é uma caneca, não é opinião. É mentira. Então, entender isso é fundamental. É fundamental para conseguir se traçar um diálogo. E as instituições e o jornalismo profissional têm um papel fundamental nisso. Porque senão, como é que eu vou discutir com alguém se essa pessoa está falando que isso é um prato não é uma caneca? Eu não tenho nem condições de começar. É mais ou menos como discutir se a Terra é redonda ou se a Terra é plana ou se vacina salva ou não. Vou pegar esse gancho aí, esse desgaste, né, produzido na gestão do governo Bolsonaro das instituições e da própria imprensa, isso também não leva a qualquer coisa ser verdade, né, nesse aspecto? Falei. É uma característica de políticos populistas no mundo inteiro. Você quer tirar toda a credibilidade da imprensa porque você quer ser a única fonte crível de verdade. Por quê? Ao fazer isso, você se blinda. Qual que é a função da imprensa? É ser um pilar invisível da democracia, porque a gente não tem a disponibilidade e nem o conhecimento técnico para estar 24 horas por dia em Brasília na frente do Congresso. A população normal não consegue fazer isso. Então a gente precisa da imprensa para isso. Só que o que essa imprensa faz ao mesmo tempo? Ela expõe abusos de poder, que é algo que populistas têm assim, de maneira absurda. Então, eles começam qualquer coisa que a imprensa fala, a imprensa está contra mim, é um complô. Porque você começa a desconstruir essa credibilidade e quando falam de você, não, é porque estão te perseguindo, não é porque é verdade. Então, Não, e no caso foi bastante também em relação não só à imprensa, mas das instituições mesmo, né, democráticas. É mais ou menos falar, olha, eu vou participar das eleições, mas eu só acredito na urna se eu ganhar. Nós estamos falando exatamente disso. Então, é uma narrativa que você pode ir torcendo sempre a seu favor. Então, você pode ser eleito falando, eu não vou ter corruptos no meu governo, e depois fazer aliança baseada em corrupção com a desculpa de que não, senão eu não consigo governar. Por isso que a minha busca por coerência é fundamental. Por isso que a defesa das instituições, por mais que elas errem, porque todo mundo erra, todo mundo erra, é fundamental para garantir um mínimo aí de bom senso para qualquer debate. Quando você começa a ter que discutir o óbvio, é porque a gente tem um problema muito sério. Né? Aí, o que a gente teve foram 4 anos de negação do óbvio. A negação de que o radar da NASA estava dizendo que estava pegando fogo na Amazônia e no Pantanal. Não, isso é uma invenção. Né? Existe uma pandemia no mundo. Não, isso é uma invenção. Então, assim, é muito difícil, né, quando você sai da verdade factual para ficar a versão sobre o fato. Eu acredito que nós só vamos ter uma democracia de fato consolidada quando a gente voltar a ter a verdade factual pautando o debate político. E representatividade, né? Sem anistia para quando você dificulta essa representatividade. Essencial.